Olá, tudo bem com você? Eu criei esse vídeo porque eu sei que muitos tabeliões, muitos delegatários de serventias judiciais estão aí muito preocupados ou querendo compreender um pouco melhor o provimento 134/2022 do CNJ, que fala sobre as adequações e o programa de conformidade em LGPD que os cartórios agora precisam se adequar. Antes de iniciar esse bate-papo aqui com vocês, esse treinamento rápido, eu vou me apresentar. Talvez você não me conheça, meu nome é Cleilton Mendes, eu sou advogado e eu tive o privilégio de implementar o programa de conformidade em Lei Geral de Proteção de Dados em mais de 200 cartórios pelo país. Principalmente no Espírito Santo, a gente foi responsável pela implementação em mais de 80% desses cartórios e fizemos alguns em São Paulo e em outros estados. Então, o treinamento que eu vou dar para vocês hoje, algumas orientações e algumas considerações pontuais sobre o que o provimento está falando, eu vou trazer isso de forma um pouco mais prática para vocês, com a experiência que a gente já tem, entendendo como é que funcionam as rotinas do cartório. O que eu quero te dizer também é aproveitar com esse vídeo para te convidar para um curso, para um evento que eu vou fazer exatamente sobre esse provimento, aí de forma mais ampla e detalhada, te passando um passo a passo, tanto para o tabelião quanto para o encarregado de proteção de dados, caso a sua serventia já tenha passado por um programa de conformidade, ou para você que é advogado e quer fazer esse trabalho dentro dos cartórios, eu vou fazer um treinamento extremamente prático, com um beabá, dando um passo a passo do que os cartórios precisam fazer para poder estar em conformidade com esse provimento. A gente vai fazer ele de forma tão detalhada e de forma tão prática, que até mesmo o tabelião, se ele quiser fazer por si só, ele vai conseguir fazer isso. Esse treinamento eu vou deixar o link da inscrição dele aqui à disposição. Vai acontecer no dia 20 de setembro, a partir das 18 horas. A gente vai utilizar a plataforma do Simpla. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui primeiro uma orientação de esclarecimento geral ao provimento. E no dia 20 de setembro a gente vai fazer, caso você tenha interesse, a gente vai fazer esse evento, esse curso, para que você saiba o passo a passo do que fazer. Então vamos lá, como eu falei com vocês que a minha intenção é trazer as questões de forma um pouco mais prática, até mesmo para poder tranquilizar aí a alma e o coração dos tabeliões que foram surpreendidos com esse provimento, e aí a gente sabe que ele está com várias exigências. Eu primeiro preciso te dizer uma coisa: se você já passou por um programa de conformidade, é um alívio o provimento, porque você vai ver que certamente, principalmente se passou pelo nosso escritório, mas certamente o profissional que ajudou você a conduzir vai ter deixado você com boa parte de todas as exigências do provimento já adequadas, exigindo que você faça alguns ajustes que vão sim ser relevantes, que vão sim demandar algum trabalho para você. E eu já vou te adiantar que esse provimento ele exige que você esteja adequado dentro do prazo de 6 meses a contar do dia 24 de agosto de 2022, então não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas para quem não está adequado, esse prazo de 6 meses ele vai ser muito curto, porque você vai precisar cumprir uma série de etapas, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou primeiro trazer de forma resumida o que o provimento está exigindo que o tabelião, que os cartórios façam a adequação. Vamos lá, o artigo 6º lá, ele colocou 9 itens principais que você vai precisar se adequar. Então, dentro desses 9 itens, e eu coloquei aqui exatamente no formato em que a portaria estabeleceu, que o provimento estabeleceu, eles colocaram, nomear encarregado de proteção de dados. Se você já passou por um programa de conformidade, eu tenho certeza que esse encarregado já está nomeado aí na serventia. O que acontece de diferente no provimento? O provimento ele deu a opção para que os cartórios, caso queiram, eles possam contratar ou terceirizar esse serviço. Então, não obrigatoriamente preciso nomear o próprio tabelião como encarregado de proteção de dados ou nomear um funcionário, mas eu posso também contratar uma empresa de consultoria, um escritório de advocacia, para poder exercer esse trabalho, porque a portaria, o provimento, ele faz diversas exigências dos quais o encarregado de proteção de dados vai precisar cumprir. E qual que é o ponto aqui? Por que eu acredito que o provimento acabou estabelecendo essa regra? Porque, diante das exigências que esse encarregado vai precisar cumprir, elas podem ser tamanhas que pode acabar configurando em acúmulo de função para o seu colaborador e isso acabar tendo repercussão trabalhista. Então, a depender do tamanho do seu cartório, é recomendável
que para você mitigar questões de riscos trabalhistas, você faça a nomeação do encarregado de proteção de dados através de um consultor. O provimento também diz que é recomendável que os sindicatos e associações estabeleçam, indiquem ou façam um custeio, principalmente para serventias que forem deficitárias, para evitar esse tipo de risco. De qualquer forma, se você escolher, você como tabelião, se autonomear encarregado de proteção de dados, ou se você acabar querendo colocar algum colaborador como encarregado de proteção de dados, o que na prática você vai precisar fazer, a recomendação é que você faça isso por um ato interno do próprio cartório e que depois você deixe isso disponível na política de proteção de dados. Se você já fez o seu programa de conformidade, com certeza já vai ter o nome dele lá. E quais são os canais de comunicação para você poder conversar com esse encarregado de proteção de dados. Lembrando que o encarregado de proteção de dados ele exerce o papel quase que de sanduíche, né? Ou seja, ele precisa responder à fiscalização, ele precisa olhar para fora, respondendo à fiscalização, respondendo ao titular dos dados que são os seus clientes, os usuários do seu serviço, quanto também ele precisa internamente cobrar para que todo mundo esteja agindo em conformidade com a LGPD e agora com o provimento 134/2022 do CNJ. Um outro item que foi estabelecido pelo provimento foi mapear a atividade de tratamento e fazer a realização do seu registro. Vamos lá. Quem já passou, de novo, eu sempre vou precisar fazer essa distinção. Quem já fez um trabalho de conformidade à LGPD no cartório, isso daqui é uma das primeiras etapas, né, que é o data mapping, que é o mapeamento geral de dados. E se você quiser saber como é que faz, se você ainda não implementou e quiser saber como é que faz, ou você participa desse curso comigo aí no dia 20 de setembro, ou você também, e aí eu vou te ajudar, se você botar aí no YouTube treinamento LGPD cartórios, o vídeo os 2 ou 3 vídeos mais visualizados são o que eu produzi. Então você vai acabar achando facilmente no YouTube aí, mas eu também vou colocar aqui nos comentários para você achar. Você vai ver que a gente fala exatamente como é que você precisa fazer a realização desse mapeamento. O que a portaria estabeleceu de adicional foi que você precisa fazer a realização desse registro. E aí a forma e a realização desse registro eu vou ensinar para você como é que faz lá no dia do curso, dia 20 de setembro. Então esse é o ponto adicional que a lei está falando. A depender do caso, você consegue incluir isso já na política de proteção de dados, se você já tiver adequado, ou você pode criar um arquivo específico de como fazê-lo. Como isso depende de muito detalhe, a minha intenção, honestamente, não é ficar vendendo para você aqui um produto ou serviço, mas demandaria pelo menos mais uma meia hora ou 40 minutos de vídeo para te passar opções de como esse registro pode ser realizado de forma prática, reduzindo a burocracia e o armazenamento disso para dentro do cartório. Terceiro ponto, esse aqui é o ponto que eu mais faço crítica ao provimento 134/2022. Eu fui consultado por vários membros que estão no CNJ, que fazem parte do conselho do CNJ, sobre a minuta que tinha sido apresentada, e a minuta aparecia justamente com esse item: a exigência de que os cartórios tenham um relatório de impacto de proteção de dados. Eu posso falar com muita segurança que eu tenho certeza que nenhum cartório que passou por um programa de conformidade em LGPD, por qualquer profissional ou pelo tamanho que o cartório tenha, eu não consigo identificar qual deles criou um relatório de impacto de proteção de dados. Por quê? Porque ele é dispensável pela lei. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709/2018, não exige que se faça relatório de impacto de proteção de dados. Os advogados que trabalham com isso, às vezes até em empresas grandes, não fazem relatório de impacto de proteção de dados porque é um documento penoso de se fazer. O que é esse relatório? Eu preciso constar nele todo esse mapeamento, o fluxo de tratamento, as bases legais, qual é o plano de resposta para cada um desses itens, o que é sensível, o que não é. É um relatório realmente denso e robusto. E o provimento está detalhando como é que isso precisa ser feito. Então esse é um ponto de crítica, porque assim, a gente sabe que existem cartórios grandes, que têm um volume de tratamento muito grande. A gente sabe que, inclusive, esses cartórios são separados por classe 1, 2 e 3, por conta de alguns provimentos do CNJ. Alguns cartórios, só que o problema é que existem cartórios que são deficitários. Não justifica um cartório de interior, um cartório distrital, precisar criar um documento com
tanta robustez. Eu tenho uma segurança de que esse vai ser o documento mais robusto e mais complexo que qualquer cartório vai ter, seja o grande ou seja o pequeno. Então, esse daqui é um dos principais pontos de atenção e que realmente vai exigir com que qualquer cartório, ainda que já tenha implementado o programa de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, essa vai ser uma adequação obrigatória. E o problema é que o provimento não diz qual, ele não estabeleceu nem tamanho. Então, ou seja, estão dispensados os cartórios de classe 1, estão dispensados os cartórios com faturamento ou volume de tratamento de dados até tantas pessoas ou até tal valor. Então, todo mundo vai precisar fazer. E esse daqui também vai ser um dos pontos dos quais a gente vai detalhar com muita precisão no nosso evento que a gente vai fazer no dia 20 de setembro, dizendo o beabá de como é que vai elaborar um relatório desse, porque realmente é um documento muito detalhado. O quarto ponto são medidas de transparência para usuários. Aqui, basicamente, é você dar evidência para o usuário de como é que os dados deles são tratados dentro da sua serventia. Então, esses dados eles são tratados de forma... Você pode dar evidência disso pela política de proteção de dados. Essa evidência, nos cartórios que a gente fez a implementação, a gente fazia a aplicação da política de proteção de dados em QR Codes, nos balcões de atendimento. Então, o usuário que quisesse batia a câmera do celular e abria para ele a política de proteção de dados. Esses QR Codes também ficavam no rodapé de alguns atos notariais ou de materiais de papelaria do cartório, sites e redes sociais. Isso é o que o provimento também está recomendando. As outras medidas também são que esse relatório e a forma e o fluxo de tratamento de como os direitos dos titulares precisam ser atendidos pelo encarregado de proteção de dados também precisam agora constar na política e precisa ser dado transparência de como é que esse canal de comunicação funciona e como é que vai ser o fluxo de comunicação com o encarregado de proteção de dados. Então também é uma adequação importante da LGPD, da portaria 134. Um outro ponto exigido agora pela portaria é a PSI, a Política de Segurança da Informação. A depender do caso, você consegue fazer isso num documento único, fazer a Política de Proteção de Dados com um capítulo específico ou partes específicas da política de proteção de dados só sobre a política de segurança da informação. Alguns cartórios podem optar em fazer isso de forma separada. O que significa dizer é que, pelo menos os cartórios que fizeram com a gente, esse ponto já está assegurado porque a gente colocou isso dentro da política em capítulos específicos. Se não é o seu caso, uma das exigências que você vai precisar cumprir é criar uma política de segurança da informação. E aí é fundamental que você faça um alinhamento junto com o seu consultor jurídico e também com o seu TI de confiança para criar essa política de segurança da informação. De novo, no curso aí no dia 20 de setembro eu posso te passar detalhadamente e até te fornecer alguns modelos de como é que essa política pode ser criada, tanto inserindo na sua própria política de proteção de dados ou criando esse documento à parte e como é que você vai dar aplicação para ela. A política de proteção de dados é a mãe da LGPD, não só do provimento. O provimento está reforçando aquilo que é o documento-mãe de qualquer negócio que vai se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a política de proteção de dados, em que nele você passa para o usuário como é que funciona o ciclo de tratamento lá dentro. De novo, se você quiser saber como é que essa política pode ser elaborada, eu vou deixar aqui gratuito para você, e aí eu estou deixando claro que como a gente não quer vender o curso, por esse treinamento que eu vou te passar no link aqui do vídeo, está lá gratuito. Se você quiser você mesmo elaborar a sua política, eu estou te passando lá em detalhes como é que ela é feita, porque basicamente você precisa fazer o ciclo de tratamento. Quais são as informações, por quais canais de comunicação chegam as informações dos usuários do cartório, quais são as informações que são coletadas, por que e para qual finalidade elas são coletadas, qual é a base legal dessa coleta, com quem elas são compartilhadas, por quanto tempo. Geralmente o provimento 50 do CNJ diz que é por prazo indeterminado, mas tem as regras de armazenamento, as rotinas de segurança e quando é que você exclui, que também é quase nunca por causa do provimento 50. Então, a política de proteção de dados, para quem já fez a adequação, já vai ter ela. Talvez tenha que fazer só a adequação para poder incluir a PSI dentro dela, fazer um aditivo nela, e aí você está adequado. Revisão de contratos, também quem fez o processo de adequação conosco, e tenho certeza que a grande maioria dos consultores também fizeram isso,
foi a revisão de contratos externos e com colaboradores. O que o provimento exige? Uma coisa para a própria segurança do tabelião, porque como a lei separou as pessoas em figuras, ou seja, titular dos dados é o usuário do seu serviço, controlador dos dados, cartório, ou seja, é a pessoa que coleta a informação, faz o tratamento dela e toma decisões. E tem o operador dos dados, que é aquela pessoa que, em nome do cartório, também trata dados. Os seus sistemas. Aqui no Espírito Santo, o DRD está em 90%, não vou usar ele como exemplo. O DRD Sistemas é o operador dos dados, ou seja, faz um grande tratamento de fluxo de informações em nome dos cartórios. Então, o que a gente fez com esses sistemas, com todas as pessoas? Às vezes, sua contabilidade, que tem acesso a dados pessoais dos seus funcionários, a sua contabilidade sabe quais são as doenças que eles têm, porque apresenta atestado, quais são os salários dele, onde eles moram. Então, o que é isso? Você precisa pegar um contrato, um aditivo contratual e falar, olha, as suas responsabilidades são tais, conforme a LGPD, isso precisa ser bem fundamentado, de tal forma que se o vazamento de dados ocorrer por sua culpa ou dolo, eu quero me isentar de responsabilidades. Então é possível fazer isso com a revisão de aditivos contratuais. Se você não tem esses aditivos contratuais, se vaza a informação por conta da contabilidade de algum sistema seu, responde todo mundo solidariamente, igualzinho. Se você tem os documentos, fica cada um no seu quadrado na questão da responsabilidade jurídica. Um outro documento que o provimento também exige e que a gente já aplicou para todos os cartórios que a gente implementou, termo de sigilo e confidencialidade assinado pelos colaboradores. Ou seja, trazendo para os colaboradores a consciência e a responsabilidade jurídica e as penalidades que podem acontecer com eles caso eles não sigam as rotinas que foram implementadas dentro do cartório e se o que pode acontecer com eles no caso eles não seguirem essas rotinas e ocorrer vazamento de dados. A gente precisa se lembrar que essa lei é uma das leis que tem as maiores penalidades do país. Não existe lei no Brasil que fale em penalidade de 50 milhões de reais por infração. Então, é importante fazer com que os colaboradores assinem isso. O último item, treinar e capacitar. Aqui sim eu estou vendendo meu peixe de novo, porque é uma exigência do provimento agora documentar o treinamento de todos os tabeliões, de todos os colaboradores, sobre a conscientização da lei e do provimento e do que é preciso ser feito para poder se adequar. No nosso treinamento, a gente vai emitir um certificado para cada uma das pessoas que participarem do evento, para cada uma das pessoas que se inscreverem, e daí esse certificado ele vai ter valor legal para o cumprimento da exigência do provimento 134/2022. Ou seja, pelo menos no treinamento, se você não quiser fazer nada que a gente orientar, você vai ter pelo menos um dos itens já, mas eu tenho certeza que nesse treinamento a gente vai te passar questões de forma tão prática que ou você pode contratar um consultor e já ter a consciência e orientar para ele tudo que precisa ser feito, ou você pode fazer parte desse trabalho e contratar um consultor para fazer só os documentos que realmente exigirem uma técnica jurídica mais apurada, ou, se você tiver tempo, eu vou passar isso de forma tão mastigada, da qual, se você quiser, você mesmo pode fazer a adequação toda ao provimento 134. Lembrando, algumas pessoas podem perguntar, Cleilton, então quer dizer que eu que fiz a adequação à LGPD, eu acabei colocando a carroça na frente dos bois, acabei queimando a largada, porque agora veio o provimento e agora eu vou ter que fazer algumas adequações, igual você está falando. Antes eu tivesse esperado para poder. Eu vou te falar que negativo. Você já parte na frente de muita gente. Porque se você me ouviu com atenção até agora, você vai ver que se você fez um trabalho de conformidade sério, você está pelo menos com 80% ou mais do trabalho já adiantado. Você vai precisar fazer alguns ajustes, talvez o mais pesado, o relatório de impacto de proteção de dados. Algumas rotinas também, é importante eu trazer essa informação para você. A lei ela trouxe algumas rotinas que você vai precisar mudar no seu cartório, como a entrega de certidão de informação a pedido de terceiros, ou seja, Cleilton vai no cartório pedir certidão sobre documentos de João, a rotina agora tem procedimentos específicos sobre quais dados eu posso ceder ou não e como é que eu tenho que cedê-los. Tudo isso a gente vai falar no treinamento. Eu também preciso, mudou-se algumas rotinas sobre o acesso e o controle de acesso a documentos físicos dentro do cartório. Ou seja, você vai precisar criar rotinas para aqueles documentos que você armazena de forma física no cartório,
você precisa controlar o acesso dos colaboradores. E aí no curso eu te passo forma simplificada de fazer isso e ainda assim está adequado ao provimento. Então entenda, você que já fez um trabalho de conformidade, você está na frente de muita gente. Quem não fez vai precisar fazer todo esse trabalho de adequação em menos de 6 meses. E quem passou por um trabalho de conformidade sabe que esse tipo de implementação de forma séria e profissional leva-se aproximadamente esse tempo, de 4 a 6 meses, tendo muito comprometimento dos colaboradores e do tabelião. Então, o pessoal que não fez nada realmente precisa dar uma atenção maior para isso e correr mesmo contra o tempo. Quem já está adequado pode respirar um pouco mais tranquilo. Participando do curso aí no dia 20 de setembro, vai conseguir saber o que fazer, o que precisa ser feito e talvez por si só já faça o restante da adequação. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu espero que ele tenha trazido para você alguns esclarecimentos para que você fique um pouco mais tranquilo sobre o que vai precisar fazer e quais são as exigências agora do provimento 134/2022. Espero te encontrar ao vivo e online no dia 20 de setembro às 18 horas. Até lá, valeu!